Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em luta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a alegria. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dai depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e pelejar contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. O lance imprevisto, na frente me encontrar,
Amém, irmãos? Graças a Deus. Convidar o irmão Mike para fazer oração com as ofertas. Amém. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais um dia, Pai. Obrigado, Pai, por esse privilégio, ouvir esses hinos maravilhosos, Pai. E logo mais ouvir a Sua palavra. Sabemos que sem ela somos nada, Pai. Sem Ti somos ninguém, Pai. Pai, agradeço por tudo, Pai. Peço, Pai, Sua bênção por cada um dos irmãos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, hoje e sempre, Pai. E que o mal seja repreendido hoje e sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Três. Número 3, valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais por uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso
irmãos? Graças a Deus. 310. Se a fé por vezes falta. Amém? Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Tentação me envolve e não posso a Cristo ver. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: se abate quando os dias longos são. Vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então. Graças a Deus. 88. Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento, transformou a água em vinho, deu ao povo pra beber, mostrando sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia.
Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Cidade de Naim, estava uma mulher chorando, seu filho para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou inteiro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judeia, curou em Samaria e também na Galileia. Em Cafarnaum, jovem também fez, curou logo o caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só faz na sua vida é porque você não fez. Salvou o pecador, alegria, gozo e paz. Cura toda enfermidade, expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Graças a Deus. 106. Fim da lida terreal. Fim da lida terreal, quando já do rio além, essa vida tão gloriosa encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó, quem leva o divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de lhe louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, hei de ver
contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. E que canta angelical a meus passos de guiar, perto sei muito perto hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais, os cabos hei de contemplar. Amém? É isso? Amém. Louva a Deus, mais um hino. 259. 259. O céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar, os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobrezas, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riquezas, do qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados
das erras, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Bem, irmãos, graças a Deus, vamos receber o pastor, né? Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Pedi pro Ele, me achou. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pela sublime graça do Senhor, estamos em pé mais uma vez. Amém. Estava falando para o irmão Mário, hoje eu acordei com dor de cabeça forte. Mas, graças a Deus, né, através de Deus tem deixado a medicina, né? E através da medicina você tem seu medicamento que você possa aliviar um pouco aquilo, né? E graças a Deus estamos agradecidos, né? Por estarmos na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar mais e mais a vida de cada um de vocês. No céu não entra pecado, né, irmã Maria? Não entra pecado no céu. Então, os filhos de Deus, eles têm que estar puros. Né? Os filhos de Deus têm que ser puros, porque o céu está aqui na terra. O céu é você. O pecado não pode entrar em você. Né? Graças a Deus. Vou pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1. Graças a Deus. Eles encontraram, né? Colossenses 1:15. Amém? Amém. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado pelos nossos irmãos que estão acompanhando a Via Rádio nesse momento. Peço pelos irmãos, acredito, ó Deus, que tem pessoas conectadas em Itatiba.
cidade de Itapuí. Pai Santo, aonde estiver um eleito do Senhor, um filho do Senhor, ó Pai, alguém que precisa da palavra do Senhor, ó Deus, que essa conexão, ó Pai, possa ficar intacta, ó Deus. Pai Santo, te agradecemos mais uma vez. Pedimos, ó Pai, por teus filhos, Senhor. Porque tudo, Pai, que o Senhor tem feito, não foi por esse mundo, foi por teus filhos, ó Deus. Amém. Todo o sacrifício feito foi por seus filhos, ó Pai. Chegaria um momento que eles entenderiam, Pai, essas coisas. Obrigado por isso, Senhor. Amém. Pai Santo, estamos aqui hoje, ó Deus, com cicatrizes em nossos corpos, de batalhas que temos travado nessa vida, Senhor. Batalhas que muitas vezes achamos que não vai ser cicatrizada, ó Pai. Mas a palavra do Senhor é a que nos conforta, ó Deus. Sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas, de nossas emoções. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por sua palavra, ó Deus. Te agradecemos hoje e sempre. Tome esse culto em suas mãos, ó Deus. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Graças a Deus. Amém. Irmão Brana tem dito que Deus, ele tinha prometido que não nos deixaria só. Amém. O profeta disse que, se o profeta disse essas coisas, então você tem que descansar naquilo. E se Deus disse que não nos deixaria só, não nos deixaria órfão, muitas vezes nossos pais, que esteve conosco um bom tempo, hoje não são presentes mais. Mas nós temos um Deus que continua conosco o tempo todo. Amém. Então é gostoso, é muito bom você saber que você não está sozinho. Amém. Não estamos sozinhos. Amém? Amados, aqui em Colossenses, voltando para as Escrituras, o qual é a imagem do Deus invisível, aqui vocês sabem que está falando de quem? Do Filho de Deus, né? Então aqui vocês vê, aqui onde você leu, tem dois seres aqui. Um que é o Deus invisível e o outro que é a imagem dele. E o outro que é a imagem dele. Porque Deus não pode ser visto. Irmão Brana diz que Deus desejava ser visto. E Deus pôde ser visto através dessa imagem do Deus invisível. Então, essa imagem do Deus invisível, antes de Deus ter enviado a Jesus aqui na terra, Deus tem enviado seu Filho. Deus tem enviado seu Filho durante todo esse tempo passado. Você observa que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor, por eles não ter se dobrado diante as imagens daquele tempo, ele lançou esses 3 moços na fornalha ardente. Ele aqueceu aquela fornalha 7 vezes mais do normal dela. E quando ele lançou esses moços na fornalha ardente, quando ele olhou, tinha 4 lá dentro. Mas ele tinha lançado 3. Ele tinha amarrado esses 3 rapazes e lançado na fornalha ardente. Mas ele olhou lá dentro, tinha 4. E aqueles que estavam amarrados estavam soltos, caminhando entre o fogo. 4 pessoas ali. E um daqueles 4 era o Filho de Deus que estava no meio deles. Para você entender que Deus sempre enviou seu Filho. Aquele que estava na fornalha era o Filho de Deus.
Observa que Abraão não conversou com qualquer um ali. Você não pode separar Deus de sua palavra. Deus enviou seu filho até Moisés. Jesus sempre existiu. Amém. Sempre esteve com o Pai. Gerado do Pai. Então aqui você está vendo que ele é a imagem desse Deus invisível. E uma vez que a igreja caiu, Deus precisava resgatar essa imagem. Esse filho dele através dessa imagem dele. Então muitas vezes você fala da mensagem, você não pode se preocupar se as pessoas vão se escandalizar, ou se elas vão aceitar ou não. Você tem que trazer para as pessoas aquilo que o mensageiro trouxe. Nós não podemos trazer mensagem de outra era. Você tem que trazer aquilo que Deus trouxe através do mensageiro do último tempo que você está vivendo. Amém? Amém. Então, quando Deus gerou seu filho, Deus estava trazendo a sua imagem. Era a imagem de Deus que estava ali. E o apóstolo Paulo, ele estava falando de Jesus em carne ali. Quando ele falou, a imagem do Deus invisível, porque Deus não podia ser visto. Porque a palavra nos diz que Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revelou. O que é revelar? Revelar é mostrar. Amém. Você quando tira uma foto, você precisa revelar aquela foto. Quando aquela foto foi revelada, está mostrando exatamente quem você é. O Filho revelou quem é o Pai. Quem é o Pai? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos 20, 28, se eu não me engano. Está escrito, vou dar uma olhadinha aqui. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus não pediu sangue emprestado de ninguém. Então você observa que essa advertência aqui está vindo para quem? Para ministros, para pregadores do Evangelho. Toma cuidado com isso, porque você está tomando conta de uma igreja que Deus resgatou com seu próprio sangue. Então, ele está deixando você saber aqui, está ciente, que não era sangue de Maria, que não era sangue de José, era o sangue de Deus. Então você foi comprado, nós fomos comprados por um sangue, houve um sacrifício, e você precisa entender quem morreu por você. Você observa que Deus precisou projetar a sua imagem. Deus precisou projetar a imagem dele. E Paulo estava falando que Deus resgatou com o sangue dele. Então muitas vezes você coloca determinadas coisas, pessoas que vêm pregando algo, e não entende o que você está falando aqui, elas podem apontar o dedo. O irmão Brana tem dito que Deus morreu por você. Deus não morre, correto? Um Deus não morre. Mas o profeta diz, Deus morreu por você. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, no parágrafo 219, o irmão Brana diz que a palavra sangrou por você. A palavra foi crucificada, sangrou por você. Então você precisa saber que sacrifício foi esse. Quem morreu?
Deus não morre, mas alguém morreu para que alguém vivesse. Graças a Deus. Então, quando Paulo diz que Deus resgatou essa igreja com o próprio sangue dele, Paulo ainda diz no versículo 29, ele diz, porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês, ou no meio de vós, lobos cruéis. Esses lobos são pastores, pessoas que estão trazendo a palavra para a igreja deles. E Paulo está dizendo que esses que se fazem de pastores são lobos cruéis. Ele diz que não pouparão o rebanho. Eles não querem saber se a igreja está se alimentando corretamente da palavra. Não quer saber se a ovelha está se alimentando bem, se o pasto é bom. Ele só quer tirar a lã da ovelha. Só quer se alimentar da igreja. Querem ter salário da igreja. Paulo sabia que ele estava de partida, que ele ia ser morto. Ele disse, depois da minha partida eu temo por isso. Existirão pessoas, homens à frente do trabalho, que não pouparão o rebanho. E antes do versículo 22, está dizendo para você prestar atenção nisso. Para que esses homens pregadores possam se preocupar com isso. Aprenda a cuidar corretamente da igreja de Deus. Porque Deus resgatou essa igreja com seu próprio sangue. Ele estava tentando fazer os ministros hoje, os pregadores, pastores hoje, entender que custou o sangue de Deus, custou uma morte no Calvário, para resgatar os filhos de Deus de volta. Então não é qualquer um que pode cuidar da igreja de Deus. Paulo diz que ele foi constituído, o que ele era, pelo Espírito Santo. Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então todo homem que vir para cuidar dessa palavra hoje, ele tem que vir de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus o colocou ali, não foi o homem. Muitas vezes o homem é um pastor numa igreja e coloca o filho. Coloca um parente. Não estou dizendo que não pode ser. Porque a aparência às vezes engana. Às vezes pode ser aquela pessoa assim. Mas não sou eu que vou eleger. Se dependesse daquele de Jessé, né, o pai de Davi, se dependesse dele, o rei de Israel seria Eliabe, que era o mais velho, o mais forte. Quando o profeta Samuel viu todos aqueles homens, ele disse, mas não tem outro aí? Porque Deus tinha rejeitado todos aqueles. Mas não tem outro? Aí o pai disse, a gente tem um, mas ele é pequenininho. Ele é magrinho. Mas aonde está ele? Ele está no campo cuidando das ovelhas. Aonde estava Davi? Aonde estava o pastor Davi? Então muitas vezes é Deus que seleciona. E agora aqui, Paulo está advertindo essas pessoas para cuidar corretamente dessa igreja. Porque custou o sangue de Deus, essa igreja. Não foi o sangue do homem. Então, se custou o sangue de Deus, quem morreu? Se custou o sangue de Deus, houve um sacrifício, óbvio. Mas quem morreu? Vamos ver o que o William Branham nos fala. A mensagem, a divindade explicada. Mombrana disse, por exemplo, e se eu tivesse a jurisdição desta audiência esta manhã, do modo que Deus tinha sobre a raça humana, e eu dissesse ao primeiro homem que olharia para aquela coluna, apontou uma coluna ali, ou algo, um objeto,
Se eu dissesse que aquele homem que olhasse para aquela coluna, ele morreria. Iria morrer. E dissesse, Tommy Hinks. Se eu dissesse e Tommy Hinks olhasse para ela, um irmão que estava ali olhasse para aquela coluna, certamente ele estaria morto, porque o irmão Branham disse que morreria, se ele tivesse o controle sobre isso. Irmão Cal, o senhor morre. E aí eu ia dizer, irmão Cal, o senhor morreria por ele? Porque aquela pessoa já morreu, que olhou para aquela coluna. Aí ele estava dizendo para um outro irmão que estava na audiência, que estava na igreja. Irmão, você morreria por ele? O irmão Branham disse, isso não seria justo. Porque o irmão Branham que era a jurisdição daquele local, de todas as coisas. Ele disse, isso não seria justo. Eu pedi para aquele irmão morrer pelo outro. Eu diria, Léo, você é meu secretário. Você morre por ele. Morre por ele, Léo. Isso não seria justo. Billy Paul, meu filho. Você morre por ele. Isso não seria justo. Então o que seria justo, então? Bom, Branham disse, a única maneira que eu posso ser justo, observe que ele está falando de Deus aqui. A única maneira que eu posso ser justo é eu mesmo tomar o lugar dele. Ele disse, isso é o que Deus fez. Deus é um espírito. Ele mudou sua forma. Isso deveria ter impacto para as pessoas. Deus mudou a sua forma. O irmão Branham, ele chega a comentar algumas coisas sobre o teatro, que a filha dele, a irmã Rebeca, na época que ela tinha feito teatro, né, uma peça de teatro. Aí ele falava, um ator se apresentava, né, as cortinas se abriam, o ator se apresentava, e depois aquele ator fazia o número dele, ele saía de cena, trocava de roupa, vinha com roupa diferente, e o mesmo ator se apresentava de novo, mas em roupas diferentes. Então era o mesmo Deus. O irmão está dizendo que ele mudou a sua forma, de espírito para carne. Amém. E o irmão Branham diz que essas coisas deveriam criar um impacto no cristão. Quando você entende a revelação da palavra, isso vai gerar um impacto. É por isso que muitas vezes as pessoas elas querem ter uma explicação delas mesmas para aquilo que aconteceu com Tomé. Eu vi uma pessoa tentando explicar isso daí. Mas você não pode explicar uma revelação. Revelação não pode ser explicada. Quando Tomé disse, meu Senhor e meu Deus, ele estava falando para o Filho de Deus, para Jesus. Mas ele disse, meu Senhor e meu Deus. Aí as pessoas querem explicar isso. Eu não posso explicar uma revelação que Deus deu a Tomé. Agora, Deus dá uma revelação para vocês. Eu não posso chegar e explicar que revelação que é ela. Porque Deus deu para vocês. Então está cheio de pessoas querendo justificar o que eles pregam nos púlpitos sobre a revelação, o que aconteceu com Tomé. Então a revelação é pessoal. Ninguém tem o direito de querer justificar e explicar aquilo. Deus deu para você algo divino para você. Satanás não tem a revelação da palavra. Porque ele não é filho. A revelação é dada a filho. Filhos foram gerados, Satanás foi criado, é por isso que ele vai acabar. Todos aqueles que nasceram de Deus não pecam.
Todos que saíram de Deus vão voltar para Deus. Existe uma diferença de um filho ser gerado e um filho ser adotado. Aquele filho adotado é outra semente que está na família ali. Por isso que muitos crescem e matam os pais. Porque são sementes diferentes. Então Satanás ele não foi gerado, ele foi criado. Tudo que foi criado tem um fim. Mombrão diz que todo começo tem um fim. E os filhos de Deus nunca começaram. Porque vocês estavam no ser eterno. Vocês nunca começaram e nunca vão terminar. Então somente os filhos de Deus entenderão qual é o sacrifício que morreu no Calvário por eles. Na mensagem, o quinto selo, o profeta nos disse: esta foi a razão pela qual Deus teve que se tornar homem. Deus se tornou homem. Aí observe que as pessoas, muitos vão dizer para você assim, ó, Deus se tornou homem quando ele habitou no corpo de seu filho. Não está errado. Mas quando você não tem o entendimento da palavra, da mesma forma que Paulo disse, ele é a imagem do Deus invisível. Falando do Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus, quando aquele corpo estava sendo gerado no ventre de Maria, não foi Deus que se transformou naquele corpo que estava sendo gerado. Porque a Bíblia diz que tudo Deus fez através do Filho. Tudo Deus fez através de Cristo. Então Deus criou aquele corpo no ventre de Maria. Deus colocou a célula de sangue no ventre de Maria através de Cristo. Agora, o que Deus estava criando ali? Deus estava trazendo a sua imagem. Porque Deus não pode ser visto. E quando essa imagem de Deus nasceu, saiu da virgem, o irmão Brana disse ali, estava o pequeno Jeová. Era a imagem de Deus. O sangue de Deus que foi derramado estava todo ali. E o Filho de Deus veio e habitou naquela imagem. E quando ele foi batizado no Rio Jordão, Deus desceu e habitou em seu Filho que estava naquela imagem. Amém. E Deus morre? Deus não morre. Mas a imagem morreu por você. O irmão Brana disse, Deus é espírito, Deus não morre. Deus precisou trazer a sua imagem à visão. Para que Deus pudesse morrer por você. E no jardim do Getsemane, Deus teve uma conferência com seu filho ali. Porque Deus o deixou no jardim do Getsemane para que ele pudesse morrer como um homem ali. Então, se Deus o deixou no jardim de Getsemane, Jesus foi para a cruz sem Deus. Deus deixou a sua imagem no jardim. O Deus que não pode ser visto, deixou a parte que podia ser vista no jardim. Aquela parte que podia ser vista de Deus, onde toda a plenitude de Deus estava, toda a vida de Deus ali, foi para o Calvário. Com você dentro dele. Irmão Brana disse. E Deus não morre. Então você tem que entender o que morreu por você. Eu não sei se estou conseguindo passar isso para vocês corretamente. Mas a gente passa e Deus vem e vivifica. É por isso que o William Branham não era entendido. Às vezes ele falava que era Deus que morreu. Às vezes ele falava que era o Filho de Deus que morreu. Vou continuar aqui na mensagem do quinto selo.
Esta foi a razão pela qual Deus teve que se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto. Ah, eu vou pegar um irmão para substituir isso que eu fiz. Não, foi você que fez. Deus não podia falar para um anjo, qualquer ser, tomar o lugar ali. Ele não podia tomar um substituto. Um filho que não fosse apenas um filho comum para si, ou algo. Deus tornou ambos. Jesus se tornou tanto filho quanto Deus. A única forma pela qual ele poderia fazer isso, de modo justo, ele mesmo tinha que tomar a pena. Não seria justo colocá-la sobre outra pessoa. Então, a pessoa de Jesus foi Deus, manifestado na carne, chamada Emanuel. Então, você observa, a pessoa de Jesus foi Deus, manifestado na carne. Deus nunca foi visto por alguém. Estamos falando do Deus eterno. Deus nunca foi visto. Mas alguém precisou manifestar a imagem de Deus para você. Ele revelou Deus para você. Graças a Deus. Amém. É difícil falar isso, viu? Não é fácil. Mensagem: casamento e divórcio. O que é que morreu por nós? O irmão Brana disse: agora, ele não poderia ser justo e fazer um homem cair. Ele precisou colocá-lo numa base de livre-arbítrio para fazer sua própria escolha. É aí onde o homem caiu. Porque Deus não podia chegar e falar assim: irmão Zé Mário vai ter que cair por isso. Não, a escolha está na mão dele. Então o homem decidiu cair, porque a escolha estava na mão dele. Deus não poderia fazer a pessoa cair e ser justo. A decisão é sua. Você toma uma decisão errada, você não pode falar assim: a culpa é do meu pai. A decisão foi sua, então você tem que pagar a pena. Mas sabendo que ele cairia. Agora, ele não pode ser um salvador se não houver algo perdido. Você precisou se perder. A pessoa fala assim: puxa, a pessoa fez uma coisa errada, Deus é injusto. Tudo está trabalhando perfeitamente de acordo com a palavra. Amém. Deus precisava resgatar alguém. Mas se você não caiu, como que ele iria te resgatar? Ele não pode ser um curador se não houver algo que esteja doente. Essas coisas tinham que ser desse jeito. Deus os fez assim, para que seus grandes atributos pudessem ser manifestados. Amém? Amém. Se ninguém caísse, por isso que o irmão Brana disse: em Deus estava o atributo de ser pai. Ele não era. O atributo de ser pai estava em Deus. Em Deus estava o atributo de ser filho. O atributo de ser curador. O atributo de ser salvador. Mas para isso alguém tinha que se perder. Então quando a pessoa está enferma, aquilo ali é para manifestar um dos atributos de Deus, que é trazer você de volta, que é curar você. Se uma pessoa se perde no caminho da palavra, aquilo ali é para trazer Deus em cena novamente, para mostrar o caminho para você, para que ele possa manifestar o atributo de Salvador. Tudo estava em Deus, então está tudo em ordem. Estávamos perdidos e não estamos mais.
Você agora só precisa entender o sacrifício que foi morto por você. Amém. O sangue que te comprou de volta. E Deus precisou fazer uma conferência. Na mensagem conferência, o irmão Brana disse: mas houve uma conferência no céu acerca do que seria este plano da redenção. É um plano que Deus tinha traçado antes que Jesus, antes que a palavra, antes que o Logos pudesse sair de Deus. O irmão Brana disse: Deus teve isso consigo mesmo. Amém. E o que eles decidiram nessa conferência? O irmão Brana disse: e foi decidido por Deus que ele se tornaria homem. Deus morreu por você. Amém. Alguém pode achar que eu estou falando duas coisas. Porque o William Branham, ele não era compreendido. Porque o William Branham, quando ele falava que Deus morreu, depois ele falava o Filho de Deus morreu, às vezes eles achavam que ele estava falando duas coisas. Ele não estava sendo compreendido ali. E Deus decidiu que ele se tornaria homem. Como que Deus se tornou homem? Muitas vezes você vai ouvir alguém dizendo que Deus se tornou homem quando ele habitou no corpo do seu filho. Mas e aquela imagem que foi criada no ventre de Maria, era quem? Se Deus habitasse 70% naquela imagem, falando de seu filho, aquele corpo não estaria completo. Mas Deus habitou totalmente, porque o natural e o espiritual estavam equivalentes ali. Então Deus estava trazendo a sua imagem, tenha isso em mente. Deus estava trazendo a sua imagem no ventre da Virgem. A imagem de Deus que morreu por você. Amém. Porque o filho é a imagem do Pai. Então se o filho é a imagem do Pai, então quem morreu? A imagem do Deus invisível. Então se ele é a imagem do Pai, quem morreu foi o Pai. A imagem do Pai. Deus precisava morrer. A realidade é essa. Isso pode doer na cabeça de quem quer que seja. Ele precisava morrer. Mas ele não morre. Ele é eterno, ele não morre. Mas ele precisava passar pela morte. Ele precisava provar dela. Aí ele disse: eu preciso me tornar homem, porque do jeito que eu sou, eu não morro. Aí ele estava trazendo a imagem dele no ventre de Maria. A imagem do Deus invisível estava sendo criada. Célula sobre célula. Célula sobre célula. O irmão Branda tenta nos alertar quando ele diz: célula de um pássaro sobre a célula de um pássaro vai trazer um pássaro. A célula de um cavalo sobre a célula de um cavalo vai trazer um cavalo. E a célula de Deus sobre a célula de Deus vai trazer Deus. Então Deus, o irmão Brando diz que Deus colocou aquela célula de sangue no ventre de Maria. Amém. E ali foi criado célula sobre célula, célula sobre célula, e trouxe um corpo do Deus invisível. Um Deus que não podia ser visto. Agora você vai, acho que é em 1 Pedro, ele diz: e nós vimos e tocamos da palavra da vida. Ele tocou. Deus precisaria se tornar homem. Você não imagina o nó que dá na cabeça de quem prega a mensagem, eu vi isso. Entende? Porque o William Branham, ele não era compreendido. Quando ele falava Deus, ele falava o Filho de Deus, ele sabia o que estava falando. Por que filho? Porque teve um princípio. Qual que é a diferença, irmão Branham, entre Deus e Jesus? O William Branham falou assim: nenhuma. A diferença é que os filhos têm um princípio. Jesus, ele teve um princípio. E Deus não tem. Eles não têm diferença nenhuma. Que diferença tem você de uma foto sua? Nenhuma.
pessoa vai olhar e vai falar, poxa, realmente é ele que está aqui. Então foi isso que aconteceu. A fotocópia. Foi isso que aconteceu. Deus trouxe a sua imagem. Porque Deus não morre. Então Deus teve essa conferência que ele se tornaria homem. Que ele desceria e tomaria sua própria maldição sobre si mesmo. Não seria justo ele enviar um anjo. Não seria justo ele enviar nenhuma outra pessoa. Nem mesmo que ele tivesse um filho. Estou lendo a mensagem. Não seria justo. Não seria justo ele enviar seu filho. E agora, o profeta está dizendo duas coisas? O irmão Brana fala sobre ele agora. Ele diz, não seria justo eu fazer José Brana, filho dele, eu fazer José sofrer pelas coisas que eu determinei em julgamento. Eu não seria justo ao fazê-lo. Se prescrevi meu julgamento, eu quero redimi-lo. A única coisa que eu posso fazer é sofrer por isto. Quem? Ele disse, eu mesmo. Quem que vai sofrer por isso? Deus criou todas as coisas. Todo o plano é de Deus. Deus tinha que se entregar por você. Deus tinha que se entregar por você. Deus tinha que se tornar carne. Isso é um tapa. Isso é um tapa na cara de unicista. Isso é um tapa na cara de quem prega a deidade. Porque tudo que você escuta falar é que Jesus não é seu próprio pai. E não é. O que esqueceram é que ele é a imagem de um Deus que não pode ser visto. O que precisa ser dito é que se fosse a segunda pessoa que tivesse morrido ali, você não teria salvação para você. Se Deus tivesse mandado outra pessoa, não teria salvação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele tomou o nosso lugar. Ele se tornou carne, cuspiram na barba dele, urinaram sobre ele e o crucificaram na cruz. Eles colocam aquela imagem na cruz com a pessoa com tapa assim, cobrindo, mas não tinha nada ali. Não tinha nada, não tinha, suponhamos, não tinha uma cueca hoje, suponhamos assim, uma peça íntima hoje. Não tinha nada ali. Era a vergonha da cruz, não tinha nada ali. Deus passou por tudo isso. Graças a Deus. Então o irmão Brana diz que ele mesmo teria que fazer isso. Se ele tivesse colocado algo ali para que as pessoas cumprissem. Mas se foi ordem dele, ele tem que pagar. Ele está simbolizando o que Deus fez. Aí ele diz, aquele foi o sinal. Aquele foi o golpe mortal em Satanás. Satanás jamais imaginaria que Deus ia pagar o preço. O irmão Brana está falando assim, aquilo foi um tapa tão grande na cara de Satanás, que foi algo que ele não levantou mais. Satanás foi destronado ali. Tudo que ele tinha tirado, tudo que ele tirou os filhos de Deus. Aí Deus abriu a brecha para que você pudesse voltar para a glória. Ele só poderia fazer isso pagando com o seu próprio sangue. Tem gente que fala assim, mas antes dos selos ele pregou diferente. Não, estou falando coisas para vocês de 1965, no ano que ele partiu.
Mensagem: muda a Deus seu parecer? Mombrana disse: agora, para ser salvador, tem que haver algo perdido. E Deus não pode intencionalmente perder alguma coisa. E então redimi-la. Eu vou perder isso aqui, depois eu redimo de volta. Então Deus não pode fazer nada propositalmente. Mombrano disse: isso não seria adequado. Isso não seria adequado à sua santidade e ao seu grande juízo. Mas ele colocou o homem em livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para você decidir se você quer ou não. Sabendo que o homem cairia. É isso. Então, ele se tornou homem, ele próprio, para redimir o homem que caiu. Essa é a razão, porque Jesus foi Emanuel. Se Deus enviasse outra pessoa além dele próprio, então isso não seria justo. Deus teve que vir, ele próprio, e tomar o lugar. E Deus não podia descer em espírito e tomar o lugar. Ele teve de se tornar, de se fazer carne, na carne de seu próprio filho. Seu próprio filho criador. Então ele mesmo se fez carne, na carne de seu próprio filho. Então as pessoas dizem que Deus ele só se tornou carne, é o que se prega, viu? Isso aí é o que se prega. Que Deus só se tornou carne quando ele habitou em Jesus, no Jordão. Deus veio em carne. Ele não se tornou carne, ele veio na carne. Mas só que aquela carne era a imagem dele. Para dar um nó maior na cabeça da pessoa, Deus desceu nele mesmo. Amém. Deus desceu na imagem dele, Deus desceu nele mesmo. O Deus imutável. O Deus que não pode morrer. O Deus eterno desceu no Deus mortal. Amém. Está mais fácil agora. Ele desceu no Deus mortal, ele desceu na imagem dele. Nós somos a parte que pode morrer. O teu espírito não morre. O teu espírito vai voltar para o Criador. Mas esse corpo de carne, por isso que Paulo disse, quando esse corpo de carne se desfizer, esse tabernáculo se acabar, descer para a sepultura, já temos um novo esperando por nós. Já tem um corpo novo esperando por vocês. Eu vou um pouquinho mais além, já tem uma cidade pronta esperando por vocês. Porque quando Jesus queria preparar lugar, esse lugar já está preparado. Aonde o olho do homem não consegue ver. A imaginação do homem não consegue captar. Mas esse lugar foi preparado. Mas como que você vai para esse lugar se você não sabe quem morreu? Você está tendo a oportunidade de entender o que morreu por você. Deus morreu. O Filho de Deus morreu. Parece duas conversas, né? Por que o Filho de Deus... Por que nós falamos Filho de Deus? Porque teve um princípio. Deus não teve princípio. Qual que é a diferença entre Deus e Jesus? Nenhuma. O Filho ele teve princípio e Deus não tem. A imagem teve um princípio e Deus não tem. A imagem precisava morrer. A raça humana precisava ser comprada por Deus. Precisava ser comprada por Deus. E o que morreu por você é a imagem do Deus invisível. O Deus que não podia ser visto. Amém? Então vou encerrar com Colossenses, onde nós... Colossenses 20, 28.
Já no 26, Paulo disse: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo. Atos 20, 28, a partir do... Mas vamos ler o 26, né? A partir do 26 aqui. Graças a Deus. A pior coisa que acontece na vida do ser humano é você chegar no último estágio, no último momento da sua vida, e você ter dúvida. Você chega no último momento da sua vida e você não tem o entendimento da palavra de Deus. É isso que vai deixar muitas pessoas desesperadas. Então você está tendo um privilégio hoje de ter isso com saúde, em vida. Para quando você estiver sozinho, porque vai chegar um momento que você vai estar sozinho. É um momento que toda a sua consciência vai vir à tona. Aí você vai poder repetir aquilo que o salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nunca estarei só, porque tu estás comigo. Você sabe quem está com você. É aquele que comprou você de volta. Amém? Amém. Então em Atos 20, já no versículo 26, o apóstolo disse: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho que Deus tinha alguma vez para dar a um homem, Paulo está dizendo: eu vos ensinei tudo. Tudo que vocês precisavam saber, eu vos ensinei. Aí ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele não estava falando para qualquer pessoa. Você observa que eram as pessoas que estavam à frente do trabalho. Vocês foram constituídos bispos. Para apacentar. Quem está apacentando as ovelhas hoje? É aqueles que estão na frente do trabalho. E Paulo disse: estou limpo do sangue de vocês. Eu não tenho culpa se vocês fizerem coisa errada, porque eu vos anunciei todo o conselho, todo o trabalho de Deus. Essa é a obrigação de cada um que está atrás do púlpito. Independente se a igreja vai captar aquilo ou não, ele tem que passar aquilo para a igreja, porque é Deus que vai vivificar aquilo. Amém. Deus sabe quem são os seus. Então Deus tem a maneira de levar aquilo até você. Então Paulo disse: estou limpo do sangue de vocês. Porque essa igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue, veja, ele vos constituiu bispos. Ele vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então foi o sangue de Deus. Então Paulo, se ele disse: eu estou livre do sangue de vocês, dos problemas de vocês, então todo pastor hoje, ele é obrigado a chegar para a igreja e passar todo o conselho para a igreja. Todo o conselho. Porque vai chegar um dia que aquela pessoa vai precisar daquilo e você não falou. Poxa, fulano não me falou sobre isso. Fique livre do sangue dele. A pessoa está trabalhando com você. Não estou dizendo para você evangelizar ele no trabalho. Mas sobrou uma brecha, perguntou alguma coisa, deixa ele, joga uma sementinha ali. Joga uma sementinha, fica livre do sangue dele. Se tiver dificuldade, fala assim: viu? Então, rapaz, a gente tem uma rádio. Nos finais de semana a gente tem um culto transmitido ao vivo. Tira o sangue da sua mão. Tira o sangue da sua mão. É o que Paulo fez aqui. Como ministro, como um líder, ele tirou todo o problema das costas dele. Ele passou todo o conselho, todo o trabalho de Deus para a igreja, para aqueles homens. Amém? Amém. Então estamos livres, somos um povo livre hoje, porque todo o conselho de Deus foi passado para nós. Amém?
Que Deus abençoe vocês. Que Deus os guarde. Passar por Mário e encerrar aqui. Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus, o último hino para encerrar o culto, 114. Exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei o nome do meu Jesus, me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus, pelo seu amor alcancei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido. Sua tumba vazia, a vitória anuncia. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação. É meu Jesus, nele tudo subsiste, o universo e principados, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus. Amém, irmãos, graças a Deus. Amém. Convidar o irmão João Paulo a fazer oração para encerrar o culto. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, Amém. obrigado pelo culto. Amém. Senhor. Obrigado por mais um dia aqui em Sua presença. Deus. Abençoe a semana que aqui se inicia. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Graças a Deus.
Deixa eu colocar aqui.